Olá a todos! Então hoje vamos a mais um vídeo a respeito de Saturno nas casas do mapa natal, baseado na obra de Luiz Carlos Teixeira de Freitas, que é esse livro, O Simbolismo Astrológico e a Psique Humana, da editora Pensamento. Luiz Carlos, então, um excelente astrólogo e terapeuta, ele nos abençoou com essa obra maravilhosa que fala sobre a psique humana, né? Características de Saturno nas casas. Essa obra não fala só dessa questão. Eu tenho feito, né? Hoje é Saturno na casa 8, eu já fiz até Saturno na casa 7, farei de todas as casas, do capítulo em que ele aborda a posição de Saturno nas casas. Então, essa obra ela é muito maior, ou seja, ela aborda outras questões do mapa. Mas, o que eu trago para vocês aqui nesse canal é a respeito de Saturno nas casas. Eu dou a minha contribuição daquilo que o Luiz Carlos expõe a respeito de Saturno nas casas. Então vamos hoje a Saturno na casa 8, que é um capítulo que ele intitula como Saturno na 8, a fusão integral que ameaça. Primeiro, vamos situar a casa 8. A casa 8 é a casa que está relacionada ao luto. Está relacionada à morte física, mas também à morte psicológica. Está relacionado àquilo que a gente chama de ritos de passagem, que são os períodos da vida em que nós precisamos abrir mão de certas estruturas de vida, de certos condicionamentos emocionais de vida, e nós então passamos por uma forma de luto, como por exemplo é o luto pela infância perdida. Nós deixamos de ser crianças e passamos a ser adolescentes e posteriormente adultos. Então existe o luto da infância perdida através nas meninas da menstruação, né? Tem muitas meninas que sentem também o fato de agora eu tô menstruada, então eu não sou mais criança. Então tem essa questão. Existe o luto de uma certa dependência dos pais para entrar numa vida adulta. Existe o luto da perda de um relacionamento, né? Você não está perdendo a pessoa fisicamente, você pode estar perdendo o relacionamento, o fim de um casamento. É um luto, é uma forma de luto. Então nós temos várias formas de luto ao longo da vida que podem ser traduzidas por perdas emocionais, sentimentais que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. A menopausa também é a certeza, né? Aquilo vem para a mulher como uma certeza de que ela perdeu a sua capacidade de gerar a vida, né? Porque ela entrou na menopausa. Então é um luto também que se vive, né? Então, uns vivem, outros não vivem, uns sentem, outros não sentem, uns sentem mais outros tipos de luto do que outras pessoas, né? Cada um tem a sua forma de vivenciar o luto. Então esse luto, esse adeus que é preciso dar às coisas que elas não, ou porque não nos serve mais, ou porque elas... E a casa 8 tem muito a ver com isso, né? Uma casa relacionada naturalmente a Plutão, tem a ver com as coisas que não servem mais a nós, as coisas que não estão mais disponíveis para nós, seja porque nós não a queremos ou então porque há de fato um rompimento. Então, também tem circunstâncias externas, há morte física, sim, tanto a nossa própria como a morte de pessoas queridas, né? Então, o envolvimento com a ideia da morte, as energias que estão envolvidas com a questão da morte. No mapa astrológico, nós não vemos a nossa própria morte. Por quê? Porque isso não é possível. Os estados que eles indicam uma morte ou quase morte, não necessariamente é aquilo que vai nos levar à morte. A gente pode passar muitas vezes por doenças muito graves, doenças muito agressivas e não morrer. Podemos passar por situações de quase morte e não morrer. Por isso que a gente não vê morte no mapa, né? Por conta de que isso não é possível. Essa certeza o mapa ele não pode nos dar. E eu estou falando de morte porque eu estou falando de casa 8. E o Saturno, ele também é um planeta que ele tem uma ligação com a morte também. Antes da descoberta de Plutão, ele era um planeta associado à morte. Ele tem uma relação sim com a morte, porque Saturno é aquele que ceifa, né? Aquilo que já está, de certa forma, na vida como algo opressor ou como algo de uma dificuldade. Então ele ceifa a vida porque é o planeta da velhice. E a velhice, ela está muito mais próxima à condição da morte, embora a gente saiba que pessoas jovens também morrem, mas é um
e pelo processo natural da vida, tem uma relação do envelhecimento e morte, por conta de Saturno, e ele antes era atribuído a ele o significado da morte também. Então, eu vou também falar, né, vou dar a minha contribuição, que o Luiz Carlos não fala tanto da questão financeira. A casa 8, ela tem uma relação com finanças, é a casa do dinheiro dos outros, é a casa das sociedades financeiras, da ligação energética por conta do dinheiro, que é algo que eu vou falar aqui também, que eu vou dar a minha contribuição nesse texto do Luiz Carlos. Então, vou começar com o texto dele e a qualquer momento eu dou uma parada aqui para poder dar a minha contribuição. Vamos lá. Saturno na 8, a fusão integral que ameaça, página 205. Os significados tradicionalmente associados a esta casa são o dinheiro recebido dos outros, heranças, a morte e o sexo. Contudo, quando se começa a perceber que dinheiro recebido dos outros é apenas um símbolo externo dos valores emocionais trocados num relacionamento interpessoal, a morte aqui descrita não é necessariamente física, pois há inúmeras mortes durante a vida de uma pessoa e toda morte é seguida de um renascimento, já que é apenas a forma que morre, como já vimos, e não a vida que nela habita. Esta casa de água começa a desvelar seu amplo significado transformacional. Não podemos nos esquecer de que a partir da casa 7, rumo à casa 12, a participação do outro no psiquismo individual vai num crescendo de significados, preparando o ego individual para a morte do egoísmo e para a vivência efetiva do altruísmo. Isso porque as casas pessoais vão de 1 a 7, né? E de 1 a 6, no caso, né? E a partir da casa 7, que é a casa no qual você estabelece um contato com o outro, que é a casa do casamento, que foi falado no vídeo anterior, a partir da casa 7 até a 12, você começa a experimentar a sua vivência com as outras pessoas. Então, quem tem Saturno nas casas coletivas ou casas que são as casas de relacionamento, né? Elas começam a empreender na vida do indivíduo uma separação do si mesmo, ou seja, uma relação com os outros, ou um entendimento da relação com os outros, de modo a que a pessoa vença o egoísmo, porque a casa de 1 a 6 são as casas que lidam com as questões mais pessoais. E a partir da 7, então, até a 12, o indivíduo ele passa a ter uma ligação maior com o meio no qual ele está inserido ali. E por isso a pessoa ela tende a romper com as questões de ego. Oposta zodiacalmente a casa 2, onde já encontramos seu significado ligado à estabilidade material e à autossustentação emocional, através da descoberta e afirmação dos próprios valores, a casa 8 indica a necessidade de definir valores emocionais próprios e buscar estabilidade sentimental através da troca de sentimentos com o outro. Por isso, essa casa é sempre uma casa de crises, forçando a pessoa a perceber, através de ligações emocionais profundas, qual área de sua vida sentimental precisa ser percebida, examinada e purificada rumo à própria identidade. Então, por ser uma casa relacionada às posses, né, tanto a 2 quanto a 8, essas posses, elas passam a ter uma importância quando você tem bens em comum com outra pessoa. Então, quando você tem bens em comum com outra pessoa, no caso das heranças, no caso de você ter, por exemplo, um relacionamento em que vocês constroem coisas juntos. Então, a casa 8, ela vai indicar como que é a sua relação afetiva, emocional, o seu apego a essas questões em que você tem de financeiro, de valores materiais com outras pessoas. Eu tenho, junto com os meus irmãos, uma herança para receber.
eu tenho que lutar pela pensão dos meus filhos, eu tenho que ver como que é a minha pensão, eu tenho pensão para receber, ou seja, eu tenho um vínculo com alguém. Quando isso vem de alguém, esse vínculo, ele me une a outra pessoa, ele faz com que eu tenha que vivenciar experiências com outra pessoa. Por conta de que os valores daquela pessoa também são valores que me pertencem e ou no qual eu estou ligado. Mesmo que eu não queira, tem pessoas que abdicam de suas heranças, por exemplo. Mas Saturno, ele mostra ali um vínculo que a pessoa tem com o dinheiro dos outros, que também é dela. Ou seja, vínculos financeiros e as sociedades financeiras, elas também entram nessa possibilidade. Até porque Saturno na casa 8... quando ele está mal posicionado, ele geralmente é contraindicado para sociedades financeiras, porque a pessoa pode ter muitos problemas, né, com esse vínculo material com outras pessoas. As sociedades financeiras, que é diferente das parcerias. A casa 7 é uma casa de parcerias. Realizar trabalho juntos, isso é uma coisa. Agora, ter vínculos financeiros com outra pessoa, isso sim é algo em que, com Saturno na 8, se ele estiver mal posicionado, no caso está mal posicionado, ter linhas difíceis, ou a própria pessoa sentir que tem uma dificuldade em relação a isso, a pessoa pode ter muita dor de cabeça em sociedades financeiras. Porque não deixa de ser uma cumplicidade, né? Que é a mesma cumplicidade que ele vai falar agora da questão da sexualidade. Vamos lá. A nível mais comum e imediato, este trabalho é feito na esfera da sexualidade, mobilizando energias mentais e emocionais que são, por sua vez, reflexos de energias ainda mais complexas e sutis. A união que ocorre física e emocionalmente por ocasião do orgasmo, quando vivenciada plenamente, mobiliza um complexo fortíssimo de energias e detona um fluxo energético que deixa a pessoa fora de si, por breve espaço de tempo, sendo, em geral, a única vez que consegue se sentir realmente uma com outra pessoa. Enquanto não aprender a superar essa separatividade, objetivo final dos acontecimentos da casa 8. Então, a casa 8 ela tem uma ligação direta com a sexualidade. Por quê? Porque a casa 8 ela é a casa da intimidade, enquanto que a casa 7 é a casa do casamento, que tem muito mais a ver com contratos do que propriamente com a intimidade. A intimidade, ela está relacionada à casa 8 no sentido de que você comunga com outra pessoa das mesmas experiências. E o sexo, ele é uma forma da pessoa estar muito mais próxima do outro, né? Então é uma troca energética muito intensa e o sexo tem sim uma característica energética e de um certo controle e que pode levar sim a questões relacionadas a compulsões, que também são questões de casa 8, né? A apego. A casa 8 é uma casa de apego também. Então vamos lá. E lembrando que Saturno, em qualquer casa em que esteja, a gente tem medo daquelas energias que estão ali. Lembra que tem sido dito isso em todos os vídeos? Aonde Saturno está no seu mapa de nascimento, indica o medo que você tem naquela circunstância ali da sua vida. Daquelas questões ali que a casa envolve. Agora na página 207, é a essa união física, emocional e sentimental que se refere o aspecto sexual da casa 8, com a morte, da percepção individual separatista do ego e a implantação de uma percepção mútua por empatia alargada, razão pela qual já tantas vezes se chamou o orgasmo de pequena morte, é como o orgasmo é chamado, né? Nesse momento, ambos os parceiros deixam de se aperceber de sua existência individual, envolvidos que estão na experiência vital de fusão integral com o outro. E isso é sentido pelo ego separatista como morte. Veja bem, é muito comum quem tem Saturno na casa 8 ter uma dificuldade a alcançar o orgasmo, ter uma dificuldade com a sexualidade. Por quê? Porque há uma dificuldade com a entrega. Se é uma casa de intimidade, onde a gente tem Saturno, a gente tem medo, a gente tem receio daquela questão ali de ser envolvido
em alguma situação desagradável daquela questão ali, e a casa 8, por ser de intimidade, o Saturno, então, muitas vezes indica frigidez, ou indica impotência sexual, ou indica uma dificuldade de chegar ao orgasmo durante o ato sexual. Não que a pessoa não chegue por outros meios, mas durante o ato sexual, estando em contato com outra pessoa, isso se torna mais difícil. Por quê? Porque essa fusão com o outro, ela é evitada a todo custo. Obviamente que não é regra, né? Tem pessoas que vivem mais questões de casa 8, mais para o nível financeiro, outras vivem mais para o nível da sexualidade. Isso vai depender aí do luto também, isso vai depender da pessoa em questão. Da mesma maneira... Não, essa parte aqui não. Essa parte aqui é um adendo que ele fez. Então, continuando aqui na página 207. Feita essa longa introdução, podemos agora nos aproximar intimamente dos significados amplos de Saturno na 8. A necessidade de estabelecer um acordo entre a consciência egóica e Saturno, para realizar adequadamente a descida ao reino de Hades, ou Plutão. Por quê? Porque Plutão é o regente natural da casa 8. Por ser o regente natural da casa 8, então é preciso que haja um acordo entre as questões da casa 8 de Saturno, de Plutão e o planeta Saturno que ali está habitando. Vamos lá. Em outras palavras, é preciso construir estruturas egóicas que permitam a superação do medo de envolver-se com energias que são mais poderosas do que as próprias forças do ego. As sexuais, no caso. Só assim será reincorporado à consciência o poder mágico que o ser humano possui normalmente e que, em geral, permanece subutilizado ou desconhecido pela própria pessoa. Também tem uma outra característica, né? Porque Saturno, então, por ele ter medo das questões da casa, e a casa 8, ela fala do reino de Hades, né? Do reino de Plutão, do Hades. Ela fala de coisas escondidas, ela fala de segredos, ela fala do astral inferior, ela fala de questões relacionadas ao inconsciente, a questões ocultas. Então também há um medo da entrega no sentido também de uma mediunidade, tem um medo dessas energias que são muito poderosas e que muitas vezes a pessoa não sabe como lidar e tem medo. Então, tudo que lida com questões de oculto, com questões de morte, ou com questões dos mortos, ou de uma relação desse nosso mundo com esse mundo físico, em que a gente tem uma consciência, uma relativa consciência dele, com aquilo em que a gente não pode ver, com aquilo em que, com energias que estão fora do nosso alcance consciente, que a gente não pode mensurar ou que a gente não pode entender, existe também o medo disso, de ser controlado por energias, de ser controlado por aquilo que a pessoa entende como negativo. Aí a pessoa passa a ver as questões da casa 8 como coisas negativas que podem me prejudicar, por exemplo. Isso é uma característica também de Saturno na 8, um bloqueio de certos poderes naturais ou de certas características relacionadas à intuição, que a pessoa passa a desenvolver isso, né? E ter medo disso também. Esse desconhecimento é fruto do medo de se defrontar com tão poderosas forças, dada a resistência do ego em se defrontar com elas. E termina por cobrar seu preço na primeira oitava, ou forma energética menos refinada, de manifestação da busca desse nível de fusão, o sexual. Por isso, Saturno na 8ª casa indica a existência de uma série de temores muito grandes de insuficiência na esfera da sexualidade, mesmo indicando um medo mais profundo, qual seja o de mobilizar essas forças inconscientes. Essa sensação de incompetência sexual já é por si só suficiente para produzir grande dor emocional na vida de uma pessoa. Todavia, é fundamental entender que tal incompetência ou insuficiência não é física, razão pela qual
De pouco adianta abordá-la com tratamentos químicos ou farmacológicos dessa sensação de incompetência. É, antes de tudo e fundamentalmente, de fundo emocional, pois decorre de um profundo temor inconsciente de submissão, de violação ou controle pelo parceiro e de rejeição emocional. Então, olha só que interessante, né? A pessoa tem medo de se fundir com o outro, a pessoa tem medo desse contato físico, a pessoa tem medo de ser controlada pelo sexo, tem medo de ser controlada pela sua própria necessidade de sexo, ou tem medo de ser controlada por outra pessoa em função do sexo. Então, essa pessoa, ela passa a não corresponder sexualmente, ou então ela passa a evitar esse intercâmbio sexual mais íntimo, que ele vai falar aqui através de uma frigidez ou de uma impotência, tá? Mas que na verdade não adianta tomar remédio para impotência, porque nem sempre, é claro que isso tudo tem que ser avaliado, tem que procurar tratamento, obviamente, mas nem sempre, aqui ele está falando que não adianta tomar remédio, que não adianta procurar por outros meios, questões que são de natureza emocional, que são de natureza psicológica. Mas é claro que existem os problemas que são de natureza física, né? Com certeza existem, né? Mas aqui ele está falando que quem tem Saturno na 8 tem por trás questões de natureza sexual, mas também psicológica, o que também não é regra, né? Em Saturno, em casa nenhuma, vai indicar tudo que a gente lê aqui, ou que a gente fala aqui como uma regra, né? Então a gente não pode generalizar, a gente apenas aponta as questões de Saturno nas casas. É que antes de perceber em si mesma a existência dessas energias, as quais precisam ser liberadas e vividas, inconscientemente a pessoa pensa identificar no outro a fonte dessa energética. Dessa forma, a simples presença vital do outro a intimida, especialmente em relações mais íntimas e intensas. Assim mesmo, quando a pessoa com Saturno na 8 é carinhosa e apaixonada, torna-se arisca e fugidia, no exato momento em que a última barreira cai por terra, a cama conjugal. Outras vezes se torna a amante perfeita, seja de que sexo for, a nível físico, mas inconscientemente bloqueia a transmissão do fluxo energético e de emoção para seu parceiro, tentando impedir a troca energética. Então existe aí, a pessoa pode gostar muito do outro, pode estar apaixonada, pode ser carinhosa, mas chega ali na hora em que tem que dividir uma intimidade física, a pessoa já começa a entrar no estado de ansiedade, que pode minar o relacionamento, por conta de um medo do envolvimento, de um envolvimento energético maior com aquela pessoa, um medo de perder o controle. E como ele disse anteriormente, esse perder o controle seria essa atividade do orgasmo. Mas é claro que não só o orgasmo, mas também uma dependência física, uma dependência emocional, ou que o sexo, por a pessoa pressentir ou por a pessoa ter uma ligação forte com essas energias, a pessoa tem medo de ser controlada por essas energias. Assim, em ambos os casos e pelas mesmas razões, o ato sexual em si é sempre algo decepcionante, mesmo que não seja claramente percebida a causa dessa decepção, ou haja apenas um tom de deixou a desejar, atribuído a outros fatores externos ou internos mais superficiais. Então, essa questão do deixou a desejar, atribuído a fatores externos, indicando assim, eu não me entreguei tanto, ou a fatores internos, né? A pessoa sempre acha que o outro só quer sexo, ou então a própria pessoa se coloca como uma posição de que só quer sexo, né? Que é um medo de que o outro venha a ter comigo um interesse maior que vá além da sexualidade, e depois eu tenho que lidar com isso, com uma questão de apego. Então, pelo medo de se apegar, a pessoa não empreende um relacionamento de fato que venha a satisfazê-la. É preciso muita franqueza ou honestidade consigo mesmo para encarar
diretamente os problemas que Saturno na 8 indica, pois ainda estamos muito presos em nossa cultura ocidental à excessiva valorização do sexo e de sua performance, sobretudo ao se tratar de um homem que praticamente não tem como esconder de sua parceira e de si mesmo as ocorrências de impotência sexual, muito frequentes com Saturno na casa 8. A mulher tem como esconder a sua insatisfação, ou pelo menos não deixar com que o homem perceba. Não que isso seja certo ou bom de ser feito, não é isso. Mas, claro que é muito mais fácil de perceber quando um homem ele tem uma dificuldade sexual do que quando uma mulher tem. A mulher é, por natureza, passiva, né? E o homem não, o homem depende de direção, enfim. Não dá pra deixar isso passar, né? Então, uma cultura em que valoriza a performance. Então, tem aí toda uma questão que fica ainda mais difícil no caso dos homens. Saturno na casa 8, aliado ao seu séquito de problemas de insuficiência sexual, é muito doloroso para ser simplesmente ignorado. E com certeza se deve fazer alguma coisa. Há vezes em que a pessoa com Saturno na 8 tenta se compensar exteriormente de forma inconsciente, sendo o que poderíamos chamar mais superficialmente de promíscua. Na realidade, ela não está tentando ser sexy ou sedutora, motivada apenas pelo eventual prazer físico, mas porque tem uma vaga percepção da existência de problemas nessa área específica do seu relacionamento com outras pessoas. E essa sensação dolorosa a leva a tentar entender o que se passa para ser mais feliz. Então existe uma ligação, obviamente não vamos generalizar, com a promiscuidade, mas essa promiscuidade ela não ocorre para ter prazer sexual. É porque a pessoa sente que tem uma insuficiência, então ela tenta compensar isso através do desempenho, né, da parte mais externa dos relacionamentos, ou seja, ela fica se fixando a parte mais externa da performance dos relacionamentos, que ela tem uma íntima certeza de que aquilo não, é como se aquilo não a alcançasse. A pessoa cria uma barreira psicológica diante daquilo que ela tenta compensar na parte física. Também não são poucas as pessoas com Saturno na 8 que tentam encobrir seus temores nessa área com atitudes recheadas de fortes convicções moralizantes e religiosas. Em geral, de forma dogmática e intolerante. Saturno é aquele planeta das tradições, da crítica, né? Então ele tem também um lado moralista nisso tudo, né? Então, quando a pessoa tem esse... É como se ele dividisse essa energia de Saturno na 8, Luiz Carlos dividisse essa energia de Saturno na 8 com pessoas que tendem mais a utilizar o desempenho sexual e outras tendem mais a ser moralistas, achando que tudo é feio, tudo é pecado, tudo é errado, né? Que é o lado do mais Saturno mais crítico, que aí já vem de uma negação mesmo da sexualidade. Mesmo que à custa da própria felicidade do parceiro. Então a pessoa acaba se tornando muito moralista, mesmo que isso venha incomodar o parceiro ou até mesmo a sua própria felicidade. Que a pessoa não tenta resolver, então ela age com moralismo, então ela corta aquilo ali. Por exemplo, não, você me traiu, então eu não vou nunca mais ter sexo com você, mas eu mantenho o casamento. Né? Então, se eu mantenho o casamento, eu não vou mais ter sexo com você, porque você me traiu. Então, ou seja, ao invés de separar, a pessoa fica num relacionamento e pune o outro não tendo uma relação. Ou a outra, não é? Ou a mulher, ou o homem, isso pode acontecer das duas formas. Mas se mantém ali no vínculo íntimo da casa 8, se mantém dentro do relacionamento, tem um vínculo íntimo com a pessoa, mas o sexo ele fica fora por questões de moralidade. Ao invés de resolver a questão, ou separando, ou resolvendo a questão sexual. Ou seja, também tem aquele caso em que a pessoa ela se nega a ter uma intimidade sexual com o parceiro, ou quando tem com muita dificuldade, ou sente que tem por obrigação, né? E isso acontece muito, né? Essa obrigação de manter o relacionamento
porque por causa da exigência sexual do parceiro, e Saturno é um planeta relacionado à exigência, e a pessoa mantém o relacionamento e fica naquele relacionamento porque tem um apego à vida afetiva, ao fato de ter a outra pessoa do seu lado. Mas o sexo acaba se tornando um estorvo, um problema na vida dessa pessoa. Mas para não perder o relacionamento, que a intimidade ela é necessária onde tem Saturno, porque é ali que você precisa viver. Né? Se a casa 8 é uma casa de intimidade, você tem Saturno na 8, você precisa viver a experiência de casa 8 a partir de Saturno. Então, muitas vezes você acaba se submetendo a uma atividade sexual dentro do relacionamento pelo medo de perder o próprio relacionamento. Mas você sabe que você tem essa insuficiência, entende? É por aí. Acontece que nesse e no outro caso, como lembra Liz Green é a astróloga, né, do astro.com, não se vence o demônio mandando-o embora ou simplesmente abrigando-o sobre os cobertores. É necessário trazê-lo à luz da consciência. A pessoa terá de enfrentar com maturidade seus temores na esfera sexual e libertar-se das emoções doloridas ligadas a essa esfera, para poder vivê-la de forma mais plena e gratificante. E isso só é possível através de um trabalho corajoso de autoenfrentamento e superação dos conflitos. Ainda na página 209, parece também que deixar-se vencer emocionalmente por outros da forma mais dolorosa possível é outro traço característico de pessoas com Saturno na 8. A pessoa busca inconscientemente ligações sentimentais e sexuais com parceiros que a enganam ou a rejeitam, ou com os quais a vida sexual é um contínuo e nunca resolvido problema, realimentando assim o ciclo vicioso de suas dificuldades. Então, se eu tenho uma dificuldade sexual, se eu sinto que eu não tenho abertura para a sexualidade, então eu um tanto que vou atrair pessoas que vão me trair ou que vão ou que vão de alguma forma justificar isso que eu já sinto. Você acaba atraindo isso, certo? De qualquer maneira, ainda na página 209, de qualquer maneira, o que se verifica na prática é que essa é mais uma vez a forma encontrada de reproduzir as condições primárias da infância, na qual houve a negação de um contato emocional mais profundo e, em geral, nesses casos, a pessoa cresceu em um ambiente onde os problemas sexuais dos pais contaminavam o ar da casa, impregnando tudo com muito medo e hostilidade. Quase sempre há uma intensa ligação inconsciente entre a figura paterna, ou quem tenha feito às vezes dele, e as energias sexuais da pessoa, que tem Saturno na 8. Muitas vezes sutil, nas outras vezes declarada, onde houve violência física ou sedução e tentativa, muitas vezes, de estupro na infância. Claro que também não é regra, né? Então, assim, algum envolvimento ou alguma lembrança que a criança possa ter visto ou possa ter acontecido a ela, isso também pode acontecer, né? Ou então alguma fantasia infantil em que tenha ficado mal explicada e depois entrou-se na adolescência com certas dúvidas, ou então algum acontecimento que a criança tenha presenciado, ou os pais viviam com problemas e era dito muito claramente isso na frente da criança, questões de natureza íntima entre os pais, e a criança, ela de certa forma absorve e fica com essas lembranças, né, a respeito de sexualidade. Isso também acontece em muitos casos, assim, quando se entra na puberdade, né? Até pela questão da masturbação, né? Quando se entra na puberdade e o adolescente, ele tem as suas necessidades, né? Porque o seu corpo, ele começa a produzir, né, mais hormônios, ele começa a ter interesse pelo outro. Então, muitas vezes, tinha aquela questão moral, os pais falavam, não faz isso que isso é pecado. Aí a criança cresce, criança não, né,
na puberdade, o adolescente ele já cresce com aquela ideia de pecado, de que botar a mão lá é pecado, de que se masturbar é pecado, de que pensar nisso é pecado. Aí começam a vir aquelas ideias de que, cai a mão, dá verruga, né? Antigamente falava-se isso, né? Quando os adolescentes ou os púberes se masturbavam e falavam dessas coisas. Isso aí é errado. Você tá mocinha, agora você sabe que você pode engravidar, mas aí não explica as coisas, sabe? Então, essa ideia de sexualidade, ela vai sendo construída desde muito cedo como uma coisa vexatória, como a ideia de que o corpo, ele é um veículo de algo sujo, negativo. Então, Saturno tem essa questão também, né? De fazer com que você tema aquela energia ali, porque muitas vezes você foi criado num ambiente em que essa energia ela era negada, ela não era bem trabalhada na mente, até mesmo das crianças, porque crianças têm curiosidade de saber, né, como é que os filhos nascem, como é que a mamãe fica grávida, essas coisas todas. E também tem essa informação, quando ela é mal dada, muitas vezes. Claro que depois você cresce, você sabe como as coisas acontecem, mas tem coisas que, quando elas são constituídas na infância, elas ficam um longo tempo, elas adentram a vida adulta. E se formam em termos de complexos mesmo, complexos sexuais, depois que a pessoa tem que lidar com eles, por conta de uma educação sexual mal direcionada, né? Então, tem questões, muitas vezes, que a gente sabe, né? Eu não vou falar dessa parte do capítulo aqui, porque pode parecer um tanto excessivo para o vídeo, né? Para esse vídeo e até gerar certas incompreensões, mas a gente sabe, eu vou resumir o capítulo, tá? Com as minhas palavras, do que ele está falando aqui, em que tem famílias em que realmente ocorre abuso sexual da infância dentro da própria casa. E isso também pode acontecer. Na realidade, isso não é assim uma questão só de Saturno. Isso pode acontecer com Plutão na 8 ou até mesmo com qualquer dos planetas na casa 8, mal posicionado, e isso pode acontecer. Não que se você tem planetas na casa 8 mal posicionados, você tenha sofrido necessariamente de abuso da infância, não é isso. Mas uma das possibilidades é que você tenha alguma questão relacionada a um complexo relacionada à sexualidade, que você depois vence e tudo mais, e você adquire maturidade, e você começa a enxergar, olhar para isso de uma maneira mais clara. Mas aqui fala, sim, de tabus, aqui fala também de acontecimentos reais, né, que muitos jovens e adolescentes passam, e a gente sabe que acontece aí com muita frequência, infelizmente. As dores emocionais de quem tem Saturno na 8, em sua carta astrológica natal, são muitas vezes mais poderosas do que as de quem tem Saturno na 4, que também é uma casa de água. Embora vividas com menos cisão entre si mesma e sua base emocional, porque são mais evidentemente e exatamente na troca interpessoal do afeto e sentimentos e na vivência de experiências sexuais. Dessa forma, não há como se esconder da própria dor através de relacionamentos íntimos ou sexuais que sirvam de paliativo. A fascinação por todas as coisas ocultas e esotéricas que acompanha Saturno na 8 dá o tom do verdadeiro trabalho a ser feito por essa pessoa, quer pelo estudo das tradições e práticas dela derivadas, quer pela aproximação com as modernas psicotecnologias terapêuticas. A pessoa terá de entrar em contato efetivo com suas forças transformacionais mais profundas, especialmente através do sexo e das emoções a ele ligadas, para que possa apoderar-se dos grandes poderes do inconsciente profundo e colocá-los a serviço da cura de si mesmo e dos outros. Então aqui diz que há uma fascinação pelas coisas ocultas. Então é como eu falei, é uma fascinação pelas coisas ocultas, porque Saturno está na 8, ou então o medo delas. Então existem essas duas possibilidades. Então ele está falando aqui que explorar o inconsciente vale a pena. Porque você que tem Saturno na casa 8, você tem Saturno na casa do inconsciente, que é a casa 8. A casa 8 e também a casa 12. E ele está falando que na casa 8 torna-se ainda mais profunda essa questão da ligação com o outro. Na casa 4 são mais as questões emocionais do indivíduo em si com a sua própria história,
porque é uma casa de família. Na casa 8 não, é ele, é o indivíduo, é ele com o outro. Então torna-se mais difícil porque inclui uma outra pessoa que você tem que administrar além do si mesmo, né? E nesse caso aí fica bem complexo, né? Visto que a casa 8, ela também, por ser a casa da herança, é a casa da morte. Aí você pode falar assim, tá, mas quando você lida com morte, é só com a morte emocional e a questão da morte física. Aí tem também o luto, né? O luto é que nós precisamos viver. Isso não significa que porque você tem Saturno na 8, você vai enfrentar muitas mortes em volta de você. Isso não se verifica, isso não é uma realidade. Né? Mas o que é uma realidade é que você vai passar por muitos lutos. E esses lutos que acontecem na vida de todas as pessoas, né? O luto, como eu disse, né? Pela infância perdida, pela não capacidade de procriação, e pelas fases da vida, pelos ritos de passagem. E esses lutos, muitas vezes, eles são vividos e eles são até mesmo buscados. Nós buscamos esse luto porque nós precisamos vivê-los. Então, muitas vezes, nós buscamos situações em que nós passamos, que é para poder lidar com essas energias de desapego, que nós precisamos aprender a lidar. O medo da morte também é bastante comum para pessoas que têm Saturno na casa 8. O medo da morte, o medo da solidão, de perder pessoas que ama. Porque a casa 8, por estar associada a Plutão, é uma casa de apego. Então, a gente tem medo de perder as pessoas no qual nós temos uma relação de necessidade. Isso é bem comum também da casa 8. Então, todas as questões relacionadas à sexualidade, né? Seja o homossexualismo, seja a compulsão sexual, seja questões relacionadas a abuso, a violência sexual, todas essas questões estão relacionadas na casa 8. E Saturno ali indica em que muitas vezes você teme essas questões, você tem algo a resolver em relação a isso, né? A sexualidade não passa despercebido na sua vida, nem a sua, nem a dos outros. E o Saturno, ele tá ali para que você descubra o que inconscientemente te incomoda, para que você possa resolver e você possa lidar muito melhor com a sua relação com os outros num nível mais íntimo, num nível mais profundo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.